Eu era só uma menina quando minha infância foi roubada dentro da própria casa. O que aconteceu comigo deixou marcas que ninguém via, mas que me consumiam por dentro todos os dias. O cheiro da madeira do quarto, o rangido da porta, o silêncio da minha mãe, tudo ficou gravado em mim como uma ferida que não fechava. Cresci com a alma costurada por dentro, tentando esconder a dor, tentando seguir em frente. Mas a dor, quando não encontra saída, vira peso. E eu carreguei esse peso por décadas, até o dia falar: Olá, meu nome é Lúcia, tenho 61 anos. E moro em Castro, uma cidade tranquila no interior do Paraná. A vida por aqui é simples, e eu aprendi a gostar do silêncio das manhãs, do cheiro de pão saindo do forno e do som das galinhas ciscando no quintal logo cedo. Trabalho como costureira desde menina, e hoje, além de consertar roupas, também ensino outras mulheres a bordar suas histórias, com delicadeza e coragem. Vivo de forma pacata, cuidando do meu cantinho, da minha máquina de costura antiga e das minhas plantas que florescem no quintal. A maior parte do meu tempo eu passo entre linhas, tecidos e conversas com mulheres que, como eu, também carregam histórias profundas. Se você está aqui comigo agora, ouvindo meu relato, aproveita para curtir o vídeo e escrever nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre bom saber até onde nossas histórias chegam. A boneca estava ali, deitada do meu lado, com os bracinhos tortos e o vestido manchado de barro seco. Eu a costurei com retalhos que minha mãe jogava fora depois de fazer concertos para as vizinhas. Dei a ela o nome de Estrelinha, porque eu acreditava, naquela cabeça de criança que ainda queria acreditar nas coisas bonitas, que ela podia me proteger durante a noite. Era só uma boneca feita de pano e sonhos partidos, mas eu a apertava com tanta força contra o peito que às vezes achava que o coração dela batia junto com o meu, desesperado, quando os passos dele começavam a ecoar no corredor. Naquela noite, como tantas outras, eu sentia a madeira do assoalho vibrar sob os meus pés descalços. Eu não respirava. Meus olhos estavam bem abertos, mesmo na escuridão, acostumados a enxergar tudo no breu. O barulho do interruptor da sala, o estalo da luz sendo apagada, depois o som dos chinelos dele arrastando devagar. 1, 2, 3 passos. Depois silêncio. Meu coração parecia um tambor batendo dentro do peito. Eu sabia que era a pausa antes da porta abrir. E então veio o rangido lento da dobradiça, aquele som maldito que até hoje, depois de tantos anos, ainda escuto em pesadelos. A porta se abriu e a silhueta dele apareceu, alta, larga, cheia de sombra. Ele entrou sem dizer nada, como sempre. Fechou a porta atrás de si. A madeira rangeu outra vez. Eu apertei Estrelinha contra mim com tanta força que senti a linha do pescoço dela esticar. Minha respiração era curta, tremida. Ele se aproximou da cama devagar, e quando sentou do meu lado, o colchão de palha cedeu com um som abafado. Fica quietinha, Lúcia, ele sussurrou, e o cheiro dele, de pinga e suor velho, invadiu tudo. Eu não gritava. Não fazia barulho. Já tinha aprendido que era pior quando eu reagia. Então eu flutuava para longe. Imaginava que estava na casa da professora Helena, aquela que usava batom vermelho e que me chamava de menina esperta. Imaginava que ela vinha me buscar e dizia: Lúcia, você é preciosa demais para estar aqui. Mas ela nunca vinha. Ninguém vinha. Na manhã seguinte, o sol entrou pela fresta da janela como se nada tivesse acontecido. Os passarinhos cantavam. Lá fora, o rádio na cozinha tocava sertanejo antigo, e o cheiro de café coado misturado com pão amanhecido tomava a casa. Eu me levantei devagar, com o corpo doendo por dentro e por fora. Vesti meu vestidinho azul de bolinhas brancas e fui pra cozinha. Minha mãe estava lá, sentada na mesa, enrolando um cigarro de palha com os dedos sujos de farinha. O avental dela estava manchado de gordura e os olhos, fundos, como se não dormisse há semanas. Eu parei na porta e fiquei olhando. Mãe! Minha voz saiu fraca, mas firme. Ela não olhou para mim. O que foi agora, menina? Respondeu, acendendo o cigarro com um palito de fósforo que fez a ponta brilhar por um segundo. Ele veio no meu quarto de novo, eu disse, com o coração disparado, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ela tragou o cigarro fundo, depois me encarou com aqueles olhos cinzentos, opacos como água parada. Você tá inventando coisa, Lúcia, disse fria, sem levantar a voz. Homem tem suas necessidades. E se você der motivo, ele vai mesmo. Aprende a dormir direito e para de chamar a atenção. Eu senti uma coisa apertar o peito. Era diferente da dor da noite anterior. Era mais fundo. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada com um puxão. Mas mãe, comecei a falar, com os olhos cheios de lágrimas, é errado, ela se levantou de repente e veio até mim. A fumaça do cigarro se misturava com o cheiro do óleo de cozinha que impregnava o avental. Cala essa boca, menina! Gritou.
E antes que eu pudesse desviar, a mão dela veio direto no meu rosto. A palma bateu forte, com raiva, e eu senti o gosto de sangue na boca. Se você falar isso de novo, juro por Deus que eu mesma te entrego para morar com os porcos. Entendeu? Eu fui pro meu quarto em silêncio, sentindo o rosto arder, sentindo o mundo desabar em cima de mim. Estrelinha estava caída no chão, com um dos olhos de botão pendurado. Eu a peguei e, sem pensar muito, arranquei o botão com os dentes. Depois, puxei os bracinhos dela com força até que a costura se rasgasse. Ela não me protegeu. Ninguém me protegeu. Sentei no canto da cama e abracei os joelhos. Eu tinha só 7 anos e já sabia o que era carregar um segredo do tamanho do mundo. Já sabia que minha mãe não me salvaria. Que não havia adulto nenhum em quem eu pudesse confiar. Meu corpo era pequeno demais para tanta dor, mas minha alma começou a endurecer naquele dia. Depois disso, parei de falar muito. Respondia só o necessário. Na escola, fingia estar doente para não ir. Quando ia, sentava no fundo da sala e ficava desenhando na folha do caderno. Sempre bonecas. Sempre com os olhos fechados. A professora Helena perguntava: está tudo bem? Em casa, Lúcia, e eu sorria com os lábios feridos e respondia: sim, professora. Porque era mais seguro mentir. Porque eu já tinha entendido que a verdade, naquele lugar, só servia para machucar. E ele continuava vindo. No começo, toda noite. Depois, quando minha menstruação chegou, passou a vir só às vezes. Mas vinha. E a cada vez que a porta rangia, eu fechava os olhos, abraçava o que sobrava da minha boneca, e me perguntava quando aquilo tudo ia acabar. Eu era só uma menina em Castro, no Paraná, num quarto pequeno com cheiro de mofo e tristeza, esperando que o mundo fosse maior do que aquele silêncio. Na manhã seguinte ao tapa, depois do sangue seco no canto da boca, e do silêncio áspero no ar, eu acordei mais cedo do que de costume. O céu ainda era uma mistura de cinza e lilás, e o orvalho deixava as telhas escorregadias e brilhantes como espelhos tortos. Levantei da cama devagar, com o corpo ainda doendo da noite anterior, mas não só por causa dele. A dor mais funda, mais ácida, era a da traição da minha mãe. Eu ainda esperava, mesmo que fosse um fiapo de esperança, que ela batesse a porta do meu quarto, me abraçasse, dissesse que estava com medo, que não sabia o que fazer, mas que ia me proteger. No fundo da minha alma infantil, eu ainda desejava que houvesse um coração dentro dela. Mas quando entrei na cozinha e a vi encostada na pia, tomando café no copo de geleia, o cigarro apagado no canto da boca e o rosto duro como um tijolo de barro, entendi que ela não ia mudar. Ela olhou para mim com aquele mesmo olhar de sempre, sem amor, sem raiva, só cansaço e julgamento. Eu disse bom dia, num sussurro, quase como um pedido de perdão, e ela respondeu apenas com um resmungo. Nem me perguntou se eu dormi bem. Como? Se dormir bem naquela casa fosse possível. Fui até o tanque nos fundos lavar minhas calcinhas manchadas. Eu fazia isso escondido, desde os 8 anos, com medo de que ela visse e me batesse mais. Eu esfregava com sabão de pedra, e às vezes, minhas mãos ficavam vermelhas de tanto esfregar. Naquela manhã, o sangue não saiu fácil. Eu chorava baixinho, com o rosto colado na borda do tanque, enquanto a água fria escorria entre os meus dedos. E foi ali, entre uma lágrima e outra, que eu ouvi a porta bater com força e os passos dele se aproximarem do quintal. Meu corpo inteiro enrijeceu. Tio Carlos vinha com um cigarro na boca e uma expressão calma, como quem não deve nada a ninguém. Passou por mim, parou na metade do caminho, olhou nos meus olhos e disse com voz baixa e cínica: bom dia, bonequinha. Dormiu bem? Eu não respondi. Apenas abaixei a cabeça e continuei esfregando o tecido, fingindo que ele não existia, tentando desaparecer naquele cheiro de sabão e de dor. Ele riu de leve e entrou de volta na casa. Eu ouvi minha mãe perguntar: já falou com ela? E ele respondeu: tá tudo sob controle. Essas meninas inventam coisa demais. Depois só ouvi o som do fósforo e o silêncio. E naquele instante, soube com todas as células do meu corpo que os dois sabiam. Que minha mãe sabia. Que ela permitia. Voltei pro quarto e me tranquei. Peguei Estrelinha, ou o que restava dela, e comecei a costurá-la de novo. Era como costurar a mim mesma, pedacinho por pedacinho. A cada ponto que eu dava, sentia uma mistura de raiva e tristeza que eu ainda não sabia nomear. Eu não chorava mais. Algo em mim tinha endurecido. Comecei a pensar que talvez eu merecesse tudo aquilo. Que talvez fosse eu o problema. Afinal, minha mãe me dizia isso sempre que podia. Quando eu tropeçava: presta atenção, menina burra. Quando eu quebrava um copo: você só dá prejuízo. Quando eu ficava quieta demais: tá se fazendo de vítima por quê? E agora, quando fui abusada: você deve ter provocado. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça como um sino rachado. Eu, com 7 anos, provocando um homem de 50. E eu,
que nem peito tinha ainda. Eu, que só queria dormir em paz. Passei o dia inteiro sem comer. Fingi dor de barriga. Ou talvez não fosse fingimento. A dor era real, só que vinha de dentro, de um lugar que nem médico conseguiria encontrar. Fiquei deitada de lado, olhando para a janela suja, onde o sol fazia desenhos nas teias de aranha. À noite, minha mãe veio até a porta e disse que era hora do jantar. Eu não respondi. Ela bateu na madeira com força. Menina, você quer apanhar? De novo? Vem comer. Eu levantei, com o estômago roncando, mas o orgulho ferido. Sentei à mesa sem olhar para ninguém. Ele já estava lá, sorrindo como sempre, como se fosse o dono do mundo. Encheu meu prato com feijão, arroz e ovo frito. Colocou um pedaço de carne e disse: come tudo, que menina bonita precisa crescer. Minha mãe riu, aquela risada curta e seca, e respondeu: crescer e parar de inventar bobagem. Meu garfo tremeu na mão. Eu não consegui engolir nada. Levantei sem dizer uma palavra e fui pro quarto de novo. Atrás de mim, ouvi a voz dele, baixa: essa menina tá ficando metida. E a resposta dela: deixa comigo, eu que criei. Naquela noite, não dormi. Fiquei de olhos abertos, encarando o teto escuro, ouvindo cada barulho da casa, esperando o inevitável. Mas ele não veio. Talvez estivesse bêbado demais. Ou talvez quisesse me castigar pelo silêncio. A ausência dele naquela noite não me trouxe alívio. Trouxe medo, porque eu sabia que o próximo ataque podia ser ainda pior. E mais do que isso, trouxe uma dor ainda mais cortante. Eu queria que minha mãe me amasse. Eu queria que ela abrisse a porta do quarto e dissesse: me perdoa, minha filha. Mas ela nunca fez isso. E eu comecei a entender que não era falta de coragem. Era escolha. Ela escolhia não me proteger. Ela escolhia ficar do lado dele. Talvez por medo. Talvez por conveniência. Talvez porque também tivesse sido quebrada um dia. Mas naquele momento, eu não pensava nisso. Só sentia a dor de ser filha de alguém que me odiava. O tempo foi passando. Os dias se arrastavam como uma linha grossa sendo puxada por uma agulha cega. E cada noite era uma roleta russa. Eu ia para a cama sabendo que podia acordar com a alma ainda mais dilacerada. Aos poucos, parei de brincar. Parei de cantar. Parei de sonhar. Comecei a falar sozinha, mas só dentro da cabeça. Conversava com Estrelinha como se ela fosse minha amiga. Como se ela fosse minha mãe. Como se ela dissesse: você vai sair daqui. Um dia, Lúcia. Vai ser livre. Mas a voz da boneca era fraca. E a da minha mãe era forte demais. Aos 12 anos, eu já tinha deixado de ser criança fazia tempo. Meus olhos não brilhavam mais e meus pés sabiam o caminho da cozinha ao tanque como se eu tivesse nascido ali, presa entre a fumaça do fogão de lenha e a poeira do quintal. O abuso tinha virado rotina, como escovar os dentes ou dizer boa noite. Mas a costura foi o que me segurou viva. Foi a minha salvação silenciosa. Comecei a aprender com minha mãe, mesmo sem gostar dela. Sentava no chão da cozinha e observava como ela puxava a linha, como passava o tecido por entre os dedos com uma precisão que me hipnotizava. Ela nunca me ensinou por carinho, claro. Mandava: segura esse pano aqui, Lúcia. Não enruga. Say enrugar, vai lavar tapa. E eu segurava. Aprendi no medo, como tudo na minha vida. Mas, mesmo assim, havia algo mágico em transformar um pano velho em uma blusa nova. Era como se eu conseguisse esconder minhas cicatrizes entre costuras. Com 15, comecei a pegar concertos das vizinhas. Remendava bermudas, trocava zíper, fazia bainha. Não cobrava quase nada, mas o pouco que eu ganhava escondia dentro de uma caixa de papelão, enrolado num pedaço de tecido floral. Aquilo era meu segredo, meu plano de fuga, ainda que eu nem soubesse direito para onde queria ir. Eu só queria sair debaixo do teto que me esmagava todos os dias. Meus seios começaram a crescer, e com eles, cresceu o medo. Tio Carlos já me olhava diferente. Não era mais aquele olhar de predador noturno. Era um olhar de dono. De homem que achava que ainda teria o direito de me tocar, mesmo agora que meu corpo era o de uma moça. Eu evitava ficar sozinha com ele, mas a casa era pequena demais para escapar de verdade. Uma vez, ele me encurralou na porta do banheiro. Colocou a mão na maçaneta e disse: tá virando mulherzinha, hein? Logo vai casar. E riu com aquele sorriso de dentes amarelos e olhos sem alma. Corri pro quarto, tremendo, e costurei durante horas sem parar, só para não explodir. Foi aí que apareceu Valdecir. Um rapaz que trabalhava na roça do outro lado da cidade. Tinha 22 anos, 7 a mais que eu, e vivia com a avó doente. Ele começou a trazer as camisas dele para eu consertar. Dizia que gostava de como eu fazia os pontos fininhos, quase invisíveis. Eu mal respondia, mas ele voltava.
Trazia goiaba, broa de milho, às vezes até uma flor colhida na beira da estrada. Eu não sabia se era amor. Não sei até hoje. Mas sei que quando ele perguntou se eu queria morar com ele, eu disse sim antes mesmo de pensar. Não porque eu mas porque ele era o primeiro homem que me olhava sem me despir com os olhos. E, mais importante, porque ele era a saída. Falei para minha mãe e ela só disse: leva essa boca cheia de mentira para longe de mim. Não volta mais, ouviu? E eu fui. Com uma trouxa de roupas, minha máquina de costura e a alma feita de retalhos. O começo com Valdecir foi calmo. Ele não me beixa. Não gritava. Trabalhava muito e falava pouco. Dormia cedo, com o corpo moído de inchada. E isso, para mim, era um alívio. Pela primeira vez, eu dormia sem medo de ouvir a porta do quarto se abrindo no meio da noite. Mas o silêncio dele também era um tipo de abandono. Eu tentava conversar e ele respondia com grunhidos, como se não tivesse mais palavras no corpo. Com o tempo, percebi que ele não sabia amar. Ele apenas existia ao meu lado, como uma pedra no canto da estrada. Ainda assim, era melhor do que antes. Eu tinha 20 anos quando tive meu primeiro filho. Um menino magro, chorão, que eu batizei de Daniel. Quando o peguei no colo pela primeira vez, jurei para mim mesma que ninguém encostaria nele. Que eu seria a mãe que eu nunca tive. Protegi aquele menino como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. 2 anos depois, veio a menina, Maria Clara, com os olhos verdes do pai e o choro forte. Eles eram minha esperança, minha motivação, minha chance de fazer diferente. Mas a tristeza não sumia. Ela só mudava de forma. Acordava comigo todas as manhãs, enquanto eu lavava roupa ou passava café. Morava nas entrelinhas do meu dia, nos silêncios de Valdecir, nos gritos que eu guardava na garganta. Às vezes, sentada à máquina de costura, eu parava de repente, sem motivo, e começava a chorar. Silenciosamente. Sem lágrimas visíveis. Era como se meu corpo chorasse por dentro. Um dia, minha filha me viu assim, parada com a mão no tecido. E os olhos longe. Ela tinha 6 anos. Chegou perto e disse: Mãe, você tá triste? E eu respondi: Não, filha. É só cansaço. Mas ela me abraçou e sussurrou: Eu sei que não é, meu coração se partiu. Como é que uma criança tão pequena conseguia ver o que eu passei anos escondendo? Aquele abraço me deu força. Continuei costurando, vivendo, resistindo. E mesmo com todas as dores, fui criando uma pequena clientela. As vizinhas me indicavam. Gente simples, mas generosa. Um dia, uma mulher chamada Dona Alda me trouxe um vestido azul com renda na barra e disse: Faz esse com carinho, viu? É pro meu aniversário de 60 anos. Quero me sentir bonita de novo. Eu fiz. Caprichei nos detalhes, passei o tecido 3 vezes, perfurei meu dedo 2 vezes, mas entreguei o vestido como se fosse uma joia. E quando ela o vestiu e sorriu com os olhos cheios d'água, eu entendi que a costura era mais do que um ofício. Era minha forma de amar, de cuidar, de devolver ao mundo um pouco da delicadeza que me foi tirada. Mas, ainda assim, eu era uma mulher presa. Presa ao passado, às lembranças, ao vazio ao lado da cama. E por mais que os filhos fossem minha luz, havia dentro de mim uma sombra que crescia em silêncio. Uma raiva antiga, um nó na garganta, uma pergunta que nunca foi respondida: por quê? Por que minha mãe escolheu não me proteger? Por que ele nunca foi punido? Por que eu tive que costurar sozinha o que eles rasgaram com tanta crueldade? Quando Daniel fez 3 anos, começou a dormir no próprio quarto. Era só ao lado do meu, mas mesmo assim, naquela primeira noite, fiquei sentada na beirada da cama dele, olhando o peito subir e descer bem devagarinho, como quem observa um milagre. Ele dormia com os braços abertos, o rostinho sereno, a boca entreaberta. Tinha paz que eu nunca conheci na infância. Enquanto ele dormia, eu fiquei ali, imóvel, com as mãos trêmulas no colo, tentando entender aquele sentimento estranho que me atravessava. Era uma mistura de orgulho com pavor. Orgulho por vê-lo crescer saudável, mas nem tudo podia ser evitado. Certas lembranças vinham como relâmpagos. Uma noite, Daniel veio correndo pro meu quarto, chorando, dizendo que teve um pesadelo. Pediu para dormir comigo. Deitei ele no meio da cama, abracei e comecei a cantarolar. Uma cantiga antiga que minha avó cantava para mim. Mas, no meio da música, a voz falhou. Porque a imagem veio inteira. Eu, com 7 anos, deitada na mesma posição, só que ao meu lado havia um homem que não devia estar ali. Comecei a tremer. Abracei Daniel mais forte e ele disse: Mãe, tá tudo bem. Fui eu que tive o sonho ruim, lembra? Tentei sorrir, mas dentro de mim tudo estava escuro. Maria Clara também era sensível. Me perguntava coisas difíceis desde pequena. Por que você nunca fala da sua mãe, mãe? Eu mudava de assunto. E o vô? Você teve pai? E eu mentia. Dizia que morreram cedo.
Ela não sabia que, de certa forma, era verdade. Minha mãe estava viva, mas morta para mim. E meu pai, bom, esse desapareceu antes que eu pudesse guardar um rosto ou uma voz. Eu não sabia se era covarde ou se era autoproteção. Só sei que nunca consegui falar. Nunca contei minha história para ninguém. Era como se houvesse uma sala trancada dentro de mim, com uma chave enferrujada que eu mesma tinha jogado fora. Os anos passavam. Os filhos cresciam. A casa melhorava aos poucos. Comprei uma geladeira usada. Ganhei um sofá de uma cliente. Pintei a parede da cozinha de amarelo. Mas nada disso preencheu o buraco que existia dentro de mim. Eu era uma mulher funcional, mas quebrada. Uma mãe amorosa, mas ferida. Uma esposa leal, mas invisível. E toda vez que me olhava no espelho, via não apenas o rosto de uma mulher simples de 40 e poucos anos. Via também a menina que fui, com o rosto vermelho do tapa, os olhos arregalados no escuro e uma boneca de pano rasgada nos braços. Foi numa tarde de segunda-feira, com o céu coberto de nuvens cinzentas e um vento úmido que fazia as folhas das árvores baterem nas janelas, que Dona Amélia bateu na minha porta. Ela era uma das poucas vizinhas que sempre me cumprimentava com os olhos. Não era de muita conversa, mas tinha um jeito calmo que lembrava colo de vó. Me ofereceu uma fatia de bolo de fubá ainda quente, envolta num guardanapo de tecido florido. E disse com um sorriso manso: Lúcia, vai ter um grupo novo na igreja. É só de mulheres. A gente vai se juntar para costurar, conversar, fazer crochê. Essas coisas. Você devia ir. Na hora, meu impulso foi dizer não. Eu não gostava de grupos. Não gostava de falar, de sentar em roda, de ter que ouvir perguntas. Mas havia algo no modo como ela me olhou, como se soubesse que eu precisava sair. Um pouco de dentro de mim, que me fez hesitar. Ela percebeu meu silêncio e completou: não precisa falar nada se não quiser. Só vai. Leva sua linha. É bom estar perto de outras mulheres. Na quarta-feira seguinte, caminhei até a igreja com minha sacola de tecidos dobrados e minha caixa de linhas e agulhas. Entrei pela porta lateral, com passos miúdos, como se cada centímetro de chão fosse um território desconhecido. A sala era simples, com mesas de madeira dispostas em círculo e um cheiro de café passado que me trouxe um conforto antigo. Já havia umas 8 mulheres ali, de idades variadas, todas com mãos ocupadas, umas tricotando, outras alinhavando tecidos, outras só sorrindo. Ninguém olhou de cima. Ninguém perguntou por que eu estava ali. Apenas abriram espaço e me ofereceram cadeira. Sentei e comecei a desdobrar meu tecido como se estivesse em casa. Meus dedos sabiam o que fazer, mesmo que minha alma estivesse alerta. A mulher à minha direita, uma senhora de cabelo branco preso num coque baixo e olhos cor de mel, sorriu e disse: Eu sou Norma. Você tem mãos de quem costura com o coração. Eu sorri de leve. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém elogiava. Algo meu sem interesse. As semanas foram passando e eu continuei indo. Não todos os dias, mas o suficiente para sentir que havia ali algo que eu nunca tinha conhecido. Escuta. As conversas giravam em torno de receitas, netos, vizinhos barulhentos, programas de TV. Às vezes ríamos, às vezes alguém chorava lembrando de um marido falecido ou de um filho que se mudou. Eu escutava mais do que falava. Mas, com o tempo, comecei a soltar palavras como quem solta pedrinhas no rio, testando se afundam ou boiam. Uma tarde, Dona Norma contou que apanhou por 20 anos do marido. Contou isso costurando, com uma calma que me deu arrepio. Disse que só saiu de casa quando ele bateu na filha também. E depois respirou fundo e completou: a gente acha que apanha só do punho, mas às vezes apanha do silêncio também. Aquilo me acertou em cheio. Senti meu queixo tremer, mas me contive. Na semana seguinte, a cadeira do lado de Dona Norma estava vazia. Senti-a-lhe. Ela chegou atrasada, como sempre, esbaforida, com um pacote de rosquinhas amanteigadas e um bordado novo. Quando se acomodou, me olhou e disse: E você, Lúcia? Já amou alguém de verdade? Eu travei. Era uma pergunta simples, mas que trazia um universo inteiro. Baixei os olhos e respondi: meus filhos. Só eles. Ela assentiu com a cabeça como quem entende mais do que parece. Ficamos um tempo em silêncio. As outras falavam de pontos e cores, e eu olhava minhas mãos e sentia uma vontade profunda de falar. De abrir uma fresta. Disse baixinho: eu não tive mãe. Ela respondeu sem virar para mim: mas teve uma mulher que te pariu? Respondi: sim. Mas ela nunca foi mãe. Ela viu o que fizeram comigo e não fez nada. A frase escapou da minha boca como um sussurro envenenado. Dona Norma parou de costurar. Virou-se para mim e colocou a mão sobre a minha. Não disse nada. Não era preciso. Nos olhos dela, vi algo que me desmontou: reconhecimento. Ela sabia. Talvez não a mesma história.
Mas ela sabia. Naquela noite, deitada na cama, com os filhos já crescidos e morando longe, eu fiquei olhando pro teto escuro da casa. E pensei que talvez, só talvez, eu pudesse falar tudo. Não naquele momento. Não ainda. Mas havia ali, naquele grupo de mulheres que costuravam e choravam e riam juntas, um tipo de acolhimento que eu nunca experimentei antes. Comecei a escrever num caderno escondido. Um diário que ninguém lia. Escrevia com raiva, com medo, com dor. Contava tudo. As noites, os gritos abafados, o tapa da minha mãe, a primeira vez que sangrei. E quando ia pro grupo da igreja, levava aquilo dentro do peito como um segredo esperando nascer. Um dia, Dona Norma me olhou de novo e disse: quando você contar, vai começar a se curar. A dor não vai sumir, mas vai mudar de lugar. Eu ri sem alegria, e perguntei: e se ninguém acreditar? Ela respondeu: a gente acredita. E isso já é um começo. Era uma quarta-feira quente, abafada, dessas em que o ar parece pesar sobre a pele, como se o próprio mundo estivesse suspenso por um fio de tensão. Cheguei ao salão da igreja mais cedo que o normal, sem saber bem o porquê. Talvez fosse só insônia, talvez uma inquietação que vinha se acumulando dentro de mim há dias. Trouxe comigo minha caixa de costura, o caderno velho onde eu escrevia os pedaços da minha história, e um nó na garganta que parecia crescer a cada passo. A sala estava vazia, exceto por Dona Norma, que já arrumava as mesas com calma, como sempre fazia, alinhando os potes de linha, ajeitando os retalhos com um carinho que só quem viveu muito sabe oferecer. Quando me viu entrar, não disse nada. Apenas sorriu de leve, como quem já sabia que alguma coisa ia acontecer. Sentei no meu lugar e comecei a tirar os tecidos da sacola sem falar palavra. Minhas mãos tremiam um pouco, mas disfarcei costurando. Devagar, com o olhar fixo nos pontos. As outras começaram a chegar aos poucos, uma a uma, como em um ritual silencioso. O som das cadeiras sendo arrastadas, as vozes murmurando as novidades da semana, o cheiro de café recém-passado invadindo a sala. Era um ambiente simples, mas sagrado para mim. Ali, entre linhas, agulhas e mãos calejadas, eu me sentia menos só. Mas naquele dia, o buraco dentro de mim parecia mais fundo. Eu costurava um pedaço de algodão azul claro, fazendo pontos invisíveis, e sentia o peito apertado. Um aperto diferente, como se algo estivesse pedindo para sair. A certa altura, uma das mulheres contou que a neta tinha sonhado com a bisavó falecida, e começaram a rir e trocar histórias de família. Eu ouvia, mas estava longe, mergulhada num passado que gritava dentro de mim. Meus dedos pararam de costurar. Segurei a linha suspensa no ar e, sem me dar conta, comecei a respirar de um jeito estranho, curto, entrecortado, como se o ar estivesse preso. Dona Norma percebeu. Tocou de leve no meu braço e disse baixinho: quer sair um pouco? E eu balancei a cabeça, negando, mas não consegui dizer nada. Foi então que meus olhos se encheram de lágrimas. As primeiras caíram sem som, mornas, vergonhosas. Eu queria engolir tudo de novo, engolir como sempre fiz, mas era como se meu corpo já não obedecesse. E antes que eu conseguisse me controlar, minha voz saiu, baixa, quase um sussurro: eu fui abusada. A sala silenciou. As mãos pararam. As bocas se calaram. E eu só conseguia olhar pro tecido azul nas minhas mãos, tentando continuar o ponto. Que já não fazia sentido. Ninguém disse nada. E isso foi um alívio. Porque era exatamente o que eu precisava: silêncio e escuta. Continuei falando, como se as palavras estivessem sendo puxadas de dentro de mim por uma força que eu mesma desconhecia. Disse que começou quando eu tinha 7 anos. Disse que era o irmão da minha mãe. Disse que minha mãe sabia. Que ela me bateu quando contei. Que depois disso eu nunca mais acreditei em ninguém. Minhas palavras saíam quebradas, entre soluços, mas firmes. Cada frase era uma costura invertida, uma cicatriz sendo aberta e lavada. As mulheres escutavam com os olhos marejados. Algumas choravam em silêncio. Outras apenas me olhavam como se me abraçassem com os olhos. Dona Amélia se aproximou, ajoelhou ao meu lado e segurou minha mão. Disse com a voz embargada: você é muito forte, Lúcia. Forte demais. Eu balancei a cabeça. Não me sentia forte. Me sentia vazia. Contei mais. Conti como me calei por décadas. Como casei só pra fugir. Como chorei no banho por anos, tentando me limpar de uma culpa que nem era minha. Contei como vigiei meus filhos como uma sentinela, não por paranoia, mas por desespero. Contei como a costura foi meu único abrigo, minha única linguagem. Falei da boneca Estrelinha, de como ela foi minha amiga, minha única testemunha. E quando terminei, meu corpo parecia cansado como se tivesse caminhado 1000 léguas. Eu encostei na cadeira e fechei os olhos. Um silêncio respeitoso reinou por longos segundos, e depois vieram os gestos. Uma mão no ombro.
Um abraço apertado. Um suspiro fundo vindo de várias bocas. Dona Norma me olhou e disse: "Você abriu uma porta, Lúcia. E agora outras mulheres vão passar por ela." Naquela noite, ao chegar em casa, sentei no sofá da sala. E chorei como nunca tinha chorado. Não era um choro de dor. Era um choro de alívio. Como se meu peito estivesse limpando um porão antigo, cheio de tralhas, poeira e escuridão. Pela primeira vez na vida, eu não estava sozinha com o meu segredo. Outras mulheres sabiam. Outras mulheres acreditavam. Outras mulheres entendiam. Escrevi no meu caderno: "Hoje, comecei a ser livre." E dormi com a cabeça mais leve, mesmo que os olhos ardessem. Sonhei com minha boneca estrelinha, inteirinha, com 2 olhos de botão brilhantes. E ela dizia: "Agora você costura pra fora, Lúcia." Pra fora. Fazia dias que aquele pensamento não saía da minha cabeça. Era como um zumbido insistente no fundo da alma, um sussurro que ficava mais alto toda vez que eu fechava os olhos: "Você precisa olhar nos olhos dele." Eu tinha contado minha história pela primeira vez, tinha sentido um alívio que nem sabia que era possível, mas aquilo não era o fim. Era só o começo. A raiva, que durante anos dormiu enrolada dentro de mim feito cobra fria, agora se mexia. E com ela vinha uma necessidade que eu nunca tinha sentido: a de me levantar, a de encarar. Não era vingança no sentido comum da palavra, não era sobre machucar. Era sobre devolver. Devolver o que ele tentou enterrar em mim, devolver o silêncio que ele empurrou goela abaixo quando eu era só uma criança. Eu queria olhar para ele como mulher. Queria que ele visse o que restou de mim depois de tudo, e que ele soubesse que ainda era muito. Fui até o cartório da cidade numa manhã de sexta-feira, inventando que precisava de um documento antigo. Uma desculpa qualquer para puxar conversa com a moça do balcão, que era filha da prima da vizinha de Dona Norma. Falei com cuidado, como quem não quer parecer curiosa demais, mas disfarçando mal: "Por acaso o Sr. Carlos de Souza ainda mora aqui na região?" Ela me olhou com uma sobrancelha levantada e respondeu: "Mora sim, num sítio nos fundos do bairro do Monjolo. Vive sozinho, desde que a irmã morreu. Quase não sai. Recebe umas compras de vez em quando, uns remédios." Eu agradeci, com um sorriso amargo. Irônico até. A irmã morta era minha mãe. E mesmo depois de tudo, mesmo depois da morte, eles continuavam próximos, cúmplices até o fim. Passei o fim de semana costurando como se estivesse preparando um ritual. Meios de Deus Tremium. Mais do que o normal, mas a agulha obedecia. Eu não sabia o que ia dizer. Não sabia como o corpo ia reagir. Mas sabia que era hora. Na segunda-feira, antes do sol subir, desci perto de uma vendinha e caminhei o resto a pé. O sítio era do mesmo jeito que eu lembrava: um portão de madeira torto, uma cerca enferrujada, um caminho de terra com mato crescido. As galinhas ciscavam pelo quintal como se nada tivesse mudado. Havia silêncio demais, como se até os pássaros evitassem fazer barulho ali. Bati palmas, como se faz no interior. 3 vezes. Nada. Esperei. Mais 2 palmas. E então a porta rangeu, e ele apareceu. Mais magro, mais curvado, mas com o mesmo olhar. Os olhos dele eram pequenos e escuros, sem brilho, como 2 botões de camisa usados demais. Quando me viu, demorou 2 segundos. Depois sorriu. Um sorriso torto, sem dente no lado esquerdo, mas cheio de ironia. Disse meu nome como quem saboreia uma fruta passada: "Lúcia? Quanta honra. Tá moça ainda." Eu não respondi. Só fiquei parada, olhando para ele, tentando encontrar ali o monstro que me assombrava há décadas. Ele usava uma camisa aberta no peito, com o tecido amarelado e os botões frouxos. Andava devagar, com uma perna meio arrastada. Mas o jeito de falar, aquele tom de quem se acha dono da situação, ainda estava lá. Ele abriu o portão devagar e disse: "Entra, ué. Vai ficar aí feito alma penada?" Fingi que não ouvi e respondi: "Só vim dizer umas coisas. Não quero café, nem conversa fiada." Ele se encostou no batente da porta, cruzou os braços e murmurou: "Pode falar, então. Mas fala baixo, que eu ando com dor de cabeça." A vontade que me deu foi de cuspir no chão, de gritar, de chutar aquela porta. Mas respirei fundo. Olhei nos olhos dele e falei com a voz mais firme que consegui: "Eu me lembro de tudo. Do cheiro do seu cigarro, do gosto de sangue na boca depois que minha mãe me bateu, das suas mãos nas minhas pernas, da boneca rasgada no chão. Eu me lembro de tudo, Carlos. E você achou que eu ia esquecer. Achou que ia morrer com isso enterrado. Mas não vai. Ele deu uma risadinha sem vergonha. Disse: "Tá velha, Lúcia. Passou tempo demais. Pra que mexer nisso agora? Ninguém vai te ouvir. Gente esquece, o mundo esquece." Aí eu sorri. Um sorriso triste, cansado, mas cheio de certeza. E disse: "Eu não esqueci. E hoje, pela primeira vez, tem gente que me ouve. Tem gente que me acredita."
Você não vai morrer sem saber que eu sobrevivi. Que você não conseguiu me apagar. E mais, que agora, quem tem medo é você. E ele não. Respondeu. Ficou ali, parado, tentando manter a pose, mas os olhos denunciaram. Tremorum. O lábio inferior se contraiu. Ele queria rir de novo, mas não conseguiu. Eu me virei. Fui embora sem olhar para trás. O sol estava alto agora, queimando o rosto. A estrada parecia mais curta. E, pela primeira vez, eu sentia meu corpo mais leve. Eu não o perdoei. E não precisava. Porque encarar foi mais do que um acerto de contas. Foi um ato de libertação. Nos dias que se seguiram ao encontro com ele, algo dentro de mim mudou de lugar. Eu acordava cedo como sempre, passava café, abria as janelas, varria o chão, mas o ar era outro. Era como se um vento novo estivesse soprando por dentro da casa, mesmo quando lá fora não havia brisa nenhuma. Eu sentia meus pés mais firmes. No chão, os ombros mais retos, o pescoço erguido como há muito tempo não ficava. Mas junto desse novo estado, veio também uma inquietação que me acompanhava como sombra. A sensação de que aquilo não podia terminar só no meu silêncio rompido, na coragem de olhar nos olhos dele. Aquilo precisava ir além de mim. Ele não podia continuar vivendo entre as pessoas como se fosse apenas mais um velho de voz mansa e passos curtos. Ele precisava ser visto como era. Era isso, ele precisava ser visto. E foi assim, com esse pensamento martelando no fundo da minha consciência, que decidi que a verdade não podia mais ser um segredo guardado só entre quatro paredes e linhas costuradas em silêncio. A verdade precisava circular. Precisava ocupar espaço. Precisava ser carta aberta. Naquela mesma noite, sentei à mesa com um caderno nas mãos, minha caligrafia firme como há muito tempo não via. Comecei a escrever. Uma carta. Não de desabafo, porque eu já havia me desabafado, mas de denúncia. Uma denúncia serena, direta, sem adorno nem raiva desenfreada. Apenas fatos. Meu nome é Lúcia. Tenho 60 anos. Aos 7, fui vítima de abuso sexual dentro da minha própria casa. Meu agressor foi o irmão da minha mãe. Ele me violentou por anos. Entrava no meu quarto à noite enquanto minha mãe, ciente de tudo, permanecia calada. O nome dele é Carlos de Souza. Hoje vive no bairro do Monjolo, num sítio isolado, e se apresenta à comunidade como um homem religioso, educado, solitário. Mas eu sou a criança que ele quebrou, e não vou mais me esconder. Por muito tempo carreguei essa história como uma vergonha, mas agora entendo que a vergonha nunca foi minha. Parei por um segundo. Respirei. Minhas mãos suavam, mas meus olhos estavam secos. Continuei. Escrevo esta carta não para pedir vingança, mas para que ele deixe de gozar da proteção do silêncio. Para que aqueles que convivem com ele saibam quem realmente é Carlos. Para que, se houver outra criança por perto, ela não passe pelo que eu passei. Eu me calei por décadas. Não calarei mais. Assinei com minhas iniciais apenas, LCS. No dia seguinte, fui até a papelaria do centro, fiz 30 cópias, dobrei com cuidado, coloquei em envelopes simples, de papel. Pardo. Fui até a vendinha do bairro dele, onde o dono ainda me reconhecia da infância, e pedi os nomes e endereços de algumas pessoas que moravam perto do sítio. É para uma entrega importante, disse, e ele nem questionou. Deixei também cópias. No centro espírita onde ele frequentava às quintas-feiras, na igreja batista do bairro vizinho, e até na farmácia que lhe entregava os remédios. Mas não fui sozinha. Pedi ajuda a uma jovem do grupo de costura, sem contar detalhes. Preciso que essas cartas cheguem sem chamar atenção. Pode me ajudar? Ela olhou nos meus olhos, e mesmo sem saber tudo, disse: claro que posso. Naquela tarde, com sol forte e vento seco, saímos pelas ruas distribuindo a verdade como quem planta sementes em terra seca, esperando que alguma brote. Em poucos dias, a cidade murmurava. Em Castro, tudo se espalha rápido. Os olhares começaram a mudar. As pessoas sussurravam quando passavam pela frente do sítio. Alguns comentavam no mercadinho, outros diziam não saber em quem acreditar. Mas havia algo inegável, a dúvida estava plantada. E ela, sozinha, já era suficiente para quebrar o escudo invisível que o cercava. Ninguém mais o chamava com simpatia. Os cumprimentos sumiram. As visitas rarearam. 2 dias depois, recebi um bilhete no portão da minha casa. Papel dobrado, sem remetente, só meu nome escrito à mão. Abri com cautela. Era uma letra trêmula, mas familiar. Lúcia, por que fez isso? Eu estou doente, não consigo sair. De casa. Estão me tratando como lixo. Você está se vingando, é isso? Não era mais fácil esquecer. Li 3 vezes. Depois queimei o papel. Não me dei o trabalho de responder. Porque a resposta estava em cada noite de terror, em cada
Manhã silenciosa, em cada gota de sangue que escorreu nas calcinhas que eu lavava sozinha no tanque. Ele podia estar velho, mas nunca esteve doente. A doença estava em mim, e eu é que carreguei por anos. Agora era ele quem sentia. E eu não sentia pena. Voltei ao grupo de costura como quem volta para casa. Levei um bolo de milho com pedacinhos de goiabada. Quando colocamos sobre a mesa, disse em voz alta: hoje é dia de celebrar verdades. As mulheres me olharam com carinho, mas sem fazer perguntas. Algumas já sabiam. Outras apenas sentiam. Dona Norma me abraçou apertando forte meus ombros, e disse: você fez o que muitas não conseguem. Você quebrou a corrente. E eu respondi: eu não sou vingativa. Mas não sou cúmplice. E naquele momento, me senti inteira. Me senti viva de novo. Como se, finalmente, a agulha que tanto me feriu começasse a costurar não mais minha dor, mas minha liberdade. A primeira vez que me chamaram de referência foi estranho. Uma das meninas mais novas do grupo de costura, uma que entrou há pouco tempo, que tinha o olhar assombrado e as mãos trêmulas quando tentava passar a linha pela agulha, me disse depois de uma roda de conversa: Dona Lúcia, a senhora é minha inspiração. Quando penso em desistir, lembro do que a senhora viveu. Eu congelei. Não por orgulho, mas por espanto. Por dentro, ainda era difícil me ver assim. Ainda havia uma parte de mim que se encolhia quando ouvia palavras bonitas. Mas olhei nos olhos dela, vi naquele rosto jovem uma dor que eu reconhecia, e entendi que, mesmo sem querer, eu estava ocupando um lugar que nunca imaginei, o de mulher que levanta outras mulheres. E aquilo me deu uma nova coragem, uma nova fome. Eu, que passei a vida me sentindo invisível, agora percebia que minha história, além de me curar, podia ser ponte para outras atravessarem seus próprios abismos. Foi com esse sentimento que comecei a imaginar um espaço. Um lugar simples, mas firme. Um canto onde outras mulheres pudessem falar, costurar, chorar e voltar a sorrir. Não queria um centro de denúncia. Não queria estrutura de ONG, nem mesa de reunião com papel timbrado. Eu queria um quintal com rede, mesa de madeira, bule de café e linhas de todas as cores. Um espaço onde a escuta fosse a primeira cura. Comentei com Dona Norma, que ouviu em silêncio e depois disse: é disso que a gente precisa. Um lugar onde a alma possa sentar e tirar os sapatos. Começamos com pouco. Usamos a garagem da casa dela. Um cômodo estreito, mas cheio de luz. Trouxe minha máquina de costura, panos doados, retalhos coloridos. Uma das vizinhas doou uma chaleira elétrica, outra trouxe banquinhos de plástico. Escrevi à mão um cartaz simples: encontro de mulheres bordadeiras. Aqui, ninguém precisa fingir que não dói. Pregamos na parede com fita adesiva. E assim nasceu o que mais tarde seria chamado, por uma das frequentadoras, de refúgio. No primeiro sábado, vieram só 5 mulheres. Sentamos em roda, as mãos ocupadas, o coração inquieto. Fizemos café com canela, passamos manteiga no pão e nos apresentamos sem pressa. Eu fui a última a falar. Não contei tudo, não precisava. Só disse: meu nome é Lúcia. Eu fui silenciada por muito tempo, mas descobri que minha voz também é agulha. E com ela, tô costurando minha vida de novo. Depois disso, ninguém mais ficou calada. Uma falou de um marido que controlava até o que ela comia. Outra, de um irmão que zombava do corpo dela desde menina. Uma terceira, muito quieta, disse apenas: eu também. E todas entenderam o que aquilo queria dizer. Não era preciso detalhar. Às vezes, o que salva é só a chance de existir sem julgamento. Nos meses seguintes, o grupo cresceu. Ganhamos panos, linhas, novelos, livros, até uma estante usada que enchi com revistas antigas de artesanato. Os encontros começaram a ter temas: bordado livre, ponto cruz, desabafo. Toda semana, escolhíamos uma palavra e bordávamos ela em tecido cru. Resiliência, liberdade, chega, perdão. As palavras viravam ponto, as lágrimas caíam junto com o nó da linha. Era bonito de ver. E forte. Teve um dia em que bordamos raiva. Uma das mulheres, a Ana Paula, disse: nunca me deixaram sentir raiva. Sempre diziam que mulher com raiva é feia, é amarga. Hoje eu tô bordando ela com linha vermelha, e dane-se se sair torto. E todas riram. E foi nessa risada que eu percebi que estávamos mesmo criando algo novo. Um lugar onde até o feio tinha beleza, onde até a dor tinha lugar para se sentar e respirar. As histórias vinham como enxurrada. E eu escutava. Não como conselheira, nem como dona da verdade. Escutava como quem sabe o gosto daquilo. Quando uma mulher contava que foi desacreditada pela própria mãe, eu segurava sua mão e dizia: eu sei. Quando outra dizia que sentia culpa por não ter falado antes, eu respondia: a gente fala quando dá. E quando fala, não volta mais. Tinha poder nessas trocas.
E ali, naquele cômodo com cheiro de café e tecido novo, fui percebendo que meu papel agora era outro. Eu não era só sobrevivente. Eu era fio. Fio que costura, que liga, que amarra bordas esfiapadas e transforma em algo inteiro. Um dia, fomos convidadas a expor os bordados na praça central da cidade. Organizamos uma pequena exposição com panos estendidos entre árvores, como se fossem bandeiras silenciosas. Cada pano tinha uma palavra e o nome de uma mulher por trás. A minha palavra era coragem. E quando vi uma menina de uns 12 anos parando diante do meu pano, lendo em silêncio, com os olhos curiosos e os pés descalços, senti algo dentro de mim se ajeitando. Como se, finalmente, aquela criança que eu fui estivesse recebendo o que sempre mereceu, reconhecimento. Naquele dia, Dona Norma me olhou, com a voz rouca de emoção, e disse: "Você plantou verdade no meio do medo. Agora tá florescendo." E eu soube, ali, entre panos estendidos, vozes femininas e risos ao longe, que algo tinha se completado em mim. Não porque tudo estava curado. Não porque as feridas sumiram. Mas porque eu havia escolhido o que fazer com elas. Eu costurei um espaço. Eu bordei uma possibilidade. E naquele sábado de sol, enquanto o vento fazia dançar as palavras no tecido, eu entendi que minha história, que começou no escuro de um quarto, hoje, aos 61 anos, ainda acordo cedo, como sempre fiz. O corpo já não tem a mesma agilidade, os joelhos estalam quando levanto da cama, a vista falha quando tento enfiar a linha na agulha, mas meu coração bate mais inteiro do que nunca. Quando abro a janela da cozinha e o sol invade a casa, sinto que aquele feixe de luz também atravessa meu peito. É como se ele dissesse bom dia diretamente à parte de mim que mais sofreu, como se dissesse: agora pode respirar. Minhas manhãs são silenciosas, mas é um silêncio bom, diferente daquele que um dia me engasgava. É um silêncio de quem não deve mais nada ao passado. Faço meu café com cuidado, coloco 2 fatias de pão na chapa, passo manteiga com a faca que já perdeu o cabo, e sento à mesa olhando pro quintal. Às vezes, os vizinhos me acenam do portão, e eu retribuo com sorriso. Não me escondo mais. Minha máquina de costura ainda está ali, no mesmo lugar, perto da janela, com a mesa manchada de tinta de tecido e o pedal rangendo baixo como uma velha amiga que já sabe todos os meus segredos. Às vezes, sento só para sentir o ritmo do vai e vem da agulha. Tem dias em que não costuro nada, só passo o tecido por entre os dedos como quem acaricia uma história antiga. Porque tudo que vivi está guardado nas tramas dessas linhas. Meu passado, minha dor, minha coragem, minha resistência, tudo foi bordado ali, ponto por ponto, entre lágrimas e suspiros. A costura não salvou minha vida, mas me ajudou a não perdê-la de vez. E hoje, ela é mais que ofício. É oração. Outro dia, recebi a visita de Maria Clara, minha filha. Já é mulher feita, mãe também, com aquele olhar atento que sempre teve desde menina. Ela entrou na sala e olhou os panos pendurados, os bordados com palavras fortes, as cartas que recebemos de outras mulheres do Brasil inteiro depois da reportagem do jornal local. Leu uma delas em voz alta, de uma moça do interior da Bahia, que dizia: "Li sobre a senhora. Contei minha história pela primeira vez. O mundo me pareceu menos frio." Quando terminou, ela se virou para mim com os olhos marejados e disse: "Mãe, você tem noção do que fez? Você abriu uma porta para tanta gente." E eu sorri, com o canto da boca, aquele sorriso que carrega tristeza e vitória no mesmo traço. Respondi: "Não abri sozinha. Cada mulher que falou comigo empurrou essa porta junto." Ela se aproximou, me abraçou forte e sussurrou: "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço." Às vezes, penso na minha mãe. Penso se ela, lá do outro lado, se é que existe outro lado, se arrepende. Não sinto mais ódio. O que sinto é um vazio calmo. Um espaço onde a dor já não grita, mas também não é esquecida. Eu entendi, depois de tanto tempo, que guardar rancor é carregar o corpo de quem te feriu dentro do próprio peito. E eu decidi que não ia mais carregar ninguém. O que carrego agora é leve. São nomes de mulheres que encontrei pelo caminho, histórias que me foram confiadas, mãos que se entrelaçaram nas minhas em silêncio, chorando o que nunca tinham dito. Carrego a força de todas elas. Somos muitas. Fomos partidas, mas não fomos destruídas. O tio Carlos morreu há 2 meses. Recebi a notícia por uma vizinha. Disse que ele adoeceu do pulmão, ficou isolado, e que ninguém apareceu no enterro. Foi enterrado num canto do cemitério, sem foto, sem nome na cruz. Quando soube, fiquei em silêncio por um tempo. Não senti alegria. Também não senti tristeza. Senti justiça. Uma justiça silenciosa, limpa, que não precisa ser comemorada com bandeiras nem gritos. Apenas aceitei. Como quem aceita que certas coisas se resolvem na ordem do tempo. E depois, voltei para minha máquina, terminei um bordado que dizia: "Eu fiquei."
E assinei com meu nome inteiro, porque agora não tenho mais vergonha de me chamar como me chamo. No refúgio, como passaram a chamar o espaço que criei com minhas companheiras, recebemos mulheres de todos os tipos. Jovens, idosas, tímidas, revoltadas, quebradas, inteiras. Cada uma com sua linha, cada uma com sua história. Já não somos só um grupo de costura. Somos uma rede de cuidado. Às vezes, sentamos em roda, sem pano, sem linha, só com a voz. E falamos. Condemn-us, ok? Ninguém quis ouvir. Às vezes, só choramos juntas. Às vezes, rimos. E há dias em que nenhuma palavra precisa ser dita. O som das agulhas já diz tudo. Recentemente, fui convidada a falar numa escola. Um grupo de adolescentes queria ouvir mulheres da cidade sobre superação. Subi no palco com o vestido que eu mesma bordei, uma flor no cabelo, as mãos frias, mas o coração firme. Comecei dizendo: eu não sou escritora, nem professora, mas sou sobrevivente. E isso me ensinou mais que qualquer diploma. E contei. Com cuidado, mas sem censura. Os olhares atentos, o silêncio respeitoso, e ao final, os aplausos tímidos de quem sabe que ouviu algo importante. Uma menina me abordou depois e disse: minha prima passa por isso. E agora eu sei o que fazer. Aquilo foi mais que gratificante. Foi como se eu tivesse plantado uma semente no terreno fértil da escuta. Hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, não digo mais que sou só costureira. Digo com firmeza: eu sou Lúcia. Fui vítima. Hoje sou mulher. Fui silenciada. Hoje sou voz. Fui ferida. Hoje sou cura. E mais que tudo, sou prova viva de que a agulha que um dia me feriu também foi a que costurou minha liberdade.